Não abandone o seu futuro. Dê duro, lute por ele. Você não tá sozinho. Não abandone o seu destino. Só um ensino te leva lá. Você não tá sozinho. Não abandone você mesmo. Recarregue, pra recomeçar. Você não tá sozinho, você não tá sozinho. Agora tá difícil, irmão. Aprender com a escola de mão. Mas vai passar. Quem não para, vai chegar lá. Não desista, resista sim. Não desista não. Não desista do seu futuro. Não desista da educação. Se não dá pra ir pra escola, agora não deixa a escola. Fica longe de você. Clique, se conecte. Não desista do direito, seu direito de aprender. Olá, galerinha, como é que vai? Tudo bem com vocês? Espero estar tudo bem com vocês. Nós vamos dar início à nossa aula de hoje sobre ondas tridimensionais, né? Nós vimos as ondas unidimensionais, as ondas bidimensionais, parte 2. Agora nós teremos as ondas tridimensionais, ok? Então, vamos atentar para a explicação e qualquer dúvida a gente pode aí depois, você entra em contato com o professor e a gente tira essas dúvidas de vocês, tá bom? Ao final nós teremos atividade para a gente discutir sobre o assunto. Então vamos lá, antes de iniciar, vou deixar aqui uma mensagem, certo? Uma mensagem para vocês de Albert Einstein. No meio da dificuldade, encontra-se a oportunidade. Não tentes ser bem-sucedido. Tenta, antes de um homem, ser um homem de valor. O mundo é um lugar perigoso de se viver. Não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Se os fatos não se encaixam na teoria, modifique os fatos. Ok? Então vamos lá, dar início à nossa aula, mensagem para nos fortalecer, né? Nos encorajar para acreditarmos que somos capazes, né, de mudar, né, toda uma realidade. Então vamos lá, iniciando a nossa aula sobre as ondas sonoras, né, as ondas tridimensionais. Conceito sobre essas ondas, né? Conseguem-se propagar-se nas 3 direções do espaço, simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Nós temos como exemplo dessas ondas que são tridimensionais, o som, né, propriamente dito, que nós utilizamos no nosso dia a dia, e nós temos também a luz, né, que são exemplos de propagação, de reflexo, de refração, né, difração. Toda essa dinâmica de acontecimentos nas ondas tridimensionais a gente vê mais acontecer no processo do som e da luz. Então, refrisando o assunto que a gente viu na nossa aula da parte 1, que foi as ondas unidimensionais, bidimensionais, e a aula de hoje, tridimensionais. Então, vejamos aqui. Nós trabalhamos o quê? O comprimento de onda, né? Vou grifando aqui para vocês relembrando, né? A gente trabalhou o comprimento de onda, né? Representado pela sigla, né, grega, representa lambda, né? Nós estudamos também a amplitude, né? Representado aí pela letra A, certo? Nós estudamos aqui, graficamente, o estudo das ondas, né? Nós estudamos o que é uma onda crista, o que é uma onda vale, né? A frequência que acontece entre o intervalo de uma e outra, né? E o comprimento entre as ondas crista e as ondas vale, ok? Só para a gente refrisar o que a gente já, né, havia comentado. Nós temos aqui, ó, não esquecendo que as ondas, elas só transportam energia, né?
as ondas, elas funcionam por meio de vibração, né? De vibração. Nós temos o tipo de vibração das ondas, que são as ondas transversais, que a gente vai estudar mais à frente, e as longitudinais, né? Nós temos também a natureza dessas ondas. Como é que se dá a natureza dessas ondas? A natureza das ondas, elas podem ser mecânica, podem ser eletromagnética e podem ser gravitacional, ok? Gravitacional, pronto. As ondas têm os seus fenômenos, né? Que é o fenômeno da reflexão, da absorção, da refração e da difração, além da transmissão, polarização e interferência. Fenômenos esses que a gente já estudou, né? Eu acho que vocês devem estar lembrados, ok? Como é que se propaga essas ondas, né? A propagação das ondas, elas se dão por meios unidimensional, bidimensional e tridimensional. Ou seja, tem uma dimensão, duas dimensões, três dimensões. Aí nós temos os tipos de ondas que se propagam no som, né? Que são elas a mecânica e a longitudinal, que a gente vai ver logo logo, que elas são estudadas na parte das ondas tridimensionais. E a luz, que nós temos o eletromagnetismo, né? A propagação dela, e ela se propaga de forma transversal, ok? Refrisando aí basicamente o que a gente já havia visto. Então, a direção das vibrações das ondas. Como é que ocorre, como é que se classifica, né, a direção e vibração dessas ondas? Existem possibilidades de classificação relacionada à direção de vibração das ondas. Como? Como é que elas têm essa direção? As ondas elas são longitudinais e transversais, né? Então, a direção de vibração dessas ondas, ela ocorre de meio longitudinal e transversal. Vamos ver aqui o que é essa onda longitudinal. Como ela se propaga? Ela se propaga na mesma direção, certo? Sempre na mesma direção que o estímulo o produz. Por exemplo, para produzirmos o som, a passagem do ar faz as cordas vocais vibrarem para frente e para trás, produzindo regiões de compressão e rarefação do ar. Essas regiões, elas deslocam-se na mesma direção da vibração das cordas vocais. Então você observa, né, o que acontece nessa imagem, né? Você vê que um som aqui simulando estaria funcionando, certo? A perturbação, que são as gerações dessas ondas, né, faz com que a rarefação comprima essas ondas. Umas vão ficar mais distantes, outras mais próximas. Então, esse distanciamento que acontece entre elas é a rarefação, ok? É a rarefação. A reação que ocorre de forma geral entre elas se dá pela propagação para poder chegar aos nossos ouvidos. A amplitude é a altura, é a forma com que esse som ele se propaga, ok? No meio. Então você observa, veja nessa imagem, olha aí, a longitudinal, as ondas vai passando e volta. A transversal, ela forma essa onda, olha a mãozinha formando essa onda, olha, formando mais uma vez. Então são as ondas longitudinais, certo? A transversal, ela forma essa ondinha aqui, né? É a transversal. A longitudinal, ela está sempre na mesma direção, né?
ela produz um estímulo sempre na mesma direção, para frente, para trás, sempre voltando nessa forma, ok? As ondas transversais, como a gente já estudou anteriormente, elas se propagam, né, perpendiculares ao estímulo responsável por produzi-las. Por exemplo, ao balançarmos uma corda para cima e para baixo, a onda é produzida deslocando-se para frente na direção horizontal. Então você observa aqui na imagem, né, como é que ocorre essa onda transversal, certo? Ela vai formando essa crista e esse vale, e essa onda vem se propagando em direção ao observador, ok? Mas aqui abaixo você observa, né, o exemplo dessas ondas transversais. Elas vão se produzindo nessa situação. É o que acontece basicamente nessa segunda imagem que você observa em movimento. É o que acontece com o sistema daqueles exames, né, cardíaco, né, ultrassonografia, ressonância magnética, né, entre outros os resultados, eles vêm, né, nessa observância do acontecimento das ondas transversais. O que seria o espectro sonoro? Né? O espectro sonoro, aprofundando mais o nosso conhecimento, é o momento em que a gente consegue a forma com que o som chega aos nossos ouvidos, né? Como a que ponto conseguimos ouvir alguma coisa, né? Porque que duas pessoas ao conversarem uma com a outra, vamos dizer assim, cochichando, esse som ele não se torna audível a você, né? Por que que isso acontece, né? Muitas vezes ele é muito baixo ou pode ser muito alto e ser prejudicial, né? Então vamos entender isso. Primeiro eu coloquei aqui o conceito desse espectro sonoro. É um conjunto de todas as ondas que compõem os sons audíveis e não audíveis pelo ser humano. Aí você tem aqui abaixo, né, uma escala que ela vai de 0 Hz, você tem aqui, ó, de 0 Hz a 20.000 Hz. Ou seja, em que situação o ser humano, homem, nós conseguimos ouvir, né? Nós conseguimos a partir de 20, né? A partir de 20 Hz conseguimos ouvir até 20.000 Hz. Nós conseguimos ouvir os graves, os médios e os agudos, certo? Agora vamos entender melhor. Existe uma infinidade de sons que os seres humanos não são capazes de perceber. Isso porque certos sons possuem uma frequência muito baixa, né, como a gente viu lá na indicação, abaixo de 20, né, ou muito alta para os nossos ouvidos. Ao unirmos todas as faixas de frequência em que existem ondas sonoras audíveis ou não, temos o chamado espectro sonoro. A audição humana apresenta um intervalo característico de frequências para as quais o ouvido é estimulado. Os sons que possuem frequência com valor dentro do intervalo característico são chamados de sons audíveis. Ou seja, é aquele som que a gente consegue ouvir no intervalo de 20 a 20.000 Hz. Então são sons audíveis, né? Os sons que estão abaixo da capacidade humana são chamados de infrassons, ou seja, são aqueles sons muito baixos que a gente não consegue ouvir, né? O cochicho, como eu falei, você não consegue ouvir. É porque ele está abaixo de 20 Hz. Abaixo de 20 Hz é o infrassom. Ele só pode ser observado com um aparelho que mede, né,
essas ondas, consegue medir essas ondas. E os que estão acima dessa capacidade são chamados de ultrassons, ou seja, acima da capacidade do som audível. É a capacidade em que o homem não consegue mais, acima de 20.000, certo? Então, a esse nós já chamamos de ultrassons. O intervalo de frequência audível para o ser humano é de no mínimo 20 e no máximo 20.000 Hz. Por isso que eu já deixei aqui, ó, esse é o intervalo em que nós humanos conseguimos, né, ter a capacidade de ouvir, né, de termos uma sonorização audível. Abaixo de 20 Hz, só infrassons. Acima de 20.000 Hz, só ultrassons. Você percebe, até pela imagem, alguns animais podem produzir ou perceber sons que os seres humanos não percebem. Os cães, por exemplo, possuem intervalo de audição muito maior que o ser humano. Isto é, apresentam um valor mínimo. Vejam aí, ó, relacionando o homem ao animal. Cachorro, né? Aonde o homem, ele, para conseguir ouvir, ele tem que chegar, né, a um valor equivalente a 20 Hz. Já o animal, ele consegue a 10 Hz. É por isso que muitas vezes você tenta chegar perto do animal sem fazer com que ele perceba, né, mas ele consegue, até pela sua própria pisada no chão, ele pode produzir uma frequência maior que 10. Então, ele consegue perceber que você está chegando. Muitas vezes você está chegando em casa, o seu animalzinho já espera por você, porque ele já sabe, né, que existe a presença, né, de alguém chegando. Então, ele tem essa sensibilidade, né? Então, o cachorro, ele apresenta no mínimo 10 e no máximo 40.000. Olha aí, superior ao ser humano, né? É uma sensibilidade muito grande à percepção dos sons nos animais. É por isso que, em alguns lugares, são proibidos aqueles estirpes de bombas, né? Algumas coisas para não afetar, né, a condição dos animais, certo? Porque, tipo, em cidades que soltam muita bomba, muita coisa, esses animais eles têm uma sensibilidade muito apurada na audição e isso é prejudicial a ele, certo? É muito prejudicial devido à aguçação da audição do próprio animal. Vale ressaltar também que existem certas tecnologias baseadas nos sons. É o caso da ultrassonografia, em que as ondas de ultrassom são produzidas e, após se chocarem com o objeto, são interpretadas eletronicamente. Uma das aplicações desse processo é o diagnóstico, né, de problemas de saúde e gravidez. Então, a ultrassonografia, ele é basicamente um exame que se faz aonde ele registra, né, uma frequência ondulatória abaixo da frequência que o ser humano ou qualquer espécie animal ele não consegue. Então, nós temos a ultrassonografia, no caso ela é superior, nós temos o infrassom, que é inferior, então ele consegue acima da capacidade que o ser humano não consegue perceber. Então ele é muito utilizado na ciência, né, para diagnosticar problemas de saúde e de gravidez. No caso, a tecnologia, a ciência, né, ajudando, né, de qualquer forma, a vida do ser humano. Com isso, gente, a gente tem aqui um exemplo, né, para a gente debater um pouco sobre essa questão. Assinale entre as alternativas abaixo
aquela que apresenta somente ondas mecânicas. Vejam bem, somente as mecânicas. Ultrassom, raio-x e raios ultravioleta são ondas mecânicas? Aí você vai pensar aí. Vê aí o conteúdo anterior, volta o vídeo, assiste o que você não compreendeu, pode pesquisar no livro, use o seu material didático, tá certo? Será que raios gama, raios cósmicos e micro-ondas são mecânicos? Né? As ondas de rádio, infravermelho e infrassom são mecânicos? Você vai observar se uma dessas situações, né, ocorrem por meio de ondas mecânicas. Então veja aí, qual você escolheria nesse momento, né? Então veja bem, se você escolheu, né, a situação 2, 3, 4, que no caso, né, você tem que observar o seguinte: as ondas mecânicas são aquelas capazes de se propagarem apenas em algum meio físico, viu? As mecânicas, que é o caso do som. Aí lembra daquela parte que a gente trabalhou anteriormente sobre o som. Entre as alternativas mostradas acima, portanto, são ondas mecânicas somente: ultrassom, infrassom e vibração. Dessa forma, a alternativa correta, gente, é a letra D, né? Ele quer somente as ondas mecânicas, né? Então, vibração é mecânico, ultrassom mecânico e infrassom é mecânico, produzidos por meio de som. O restante que a gente observa nas questões aqui, né, são, né, ondas. Mas você pode até voltar aqui, ó, onde a gente explicou anteriormente sobre os tipos de ondas, ó. Vejam bem a natureza delas: mecânica, eletromagnética e gravitacional. São essas três naturezas em que a onda, né, se propaga. Então, voltando aí à nossa questão, né, ondas mecânicas são vibração, ultrassom e infrassom, ok? As demais, né, são ondas magnéticas. Vamos aí à questão 2. Exemplo. Entre as ondas abaixo, aquelas que podem ser consideradas transversais, né? Quais as que são transversais? Onda sonora é transversal? Não, né, gente? A onda sonora, ela é o que? Longitudinal. Ok? Lembrem bem. Onda sonora, ela é longitudinal. Onda eletromagnética. Onda eletromagnética, ela é transversal. As ondas eletromagnéticas, elas podem ser longitudinais e transversais. Portanto, ela está na classe dos transversais. Ondas formadas em cordas. Ondas formadas em cordas também podem ser transversais. Ondas formadas na superfície de líquidos. Também, elas podem, que existe as cristas e existe o vale, né, produzido em uma onda, né, em uma superfície de um líquido. Ondas formadas em molas, né? Ondas formadas em molas, elas não são transversais, elas são longitudinais. Então, todas as ondas transversais propagam-se em direções o quê? Perpendiculares ao estímulo responsável por produzi-las. Eu mostrei essa parte aí lá no conceito anterior, certo? Então, nós temos aqui 2, 3 e 4, né? São corretas. 2, 3 e 4. Bom, pessoal, fica aqui o exercício para vocês
trabalharem em casa. Peço a vocês que, quando enviarem, fizerem o retorno do exercício, não esqueçam de colocar o título, né? O título da nossa aula, força magnética, coloquem parte 3, ondas tridimensionais, tá bom? Não esqueçam, né, de copiar o exercício, tá bom? Bem organizado e fazer o retorno. Questões bem trabalhadas, né, como foi feito aí de acordo com o conteúdo. Veja aí a segunda questão, né, na situação aí. Leiam com calma, né? Leiam com calma e tentem resolver, tá bom? Questão 3. Aí marcar aí M para as ondas do tipo mecânica e E para as ondas do tipo eletromagnética. Aí no parênteses você vai colocar M ou E, tá bom? Depois marca a alternativa aí que você considera correta. E a questão 4, né? Marque a alternativa que apresenta os nomes corretos dos conceitos descritos abaixo, né? Leiam com calma, não precisa pressa, então vamos lá e pensa um pouco e responde a essas questões. Pessoal, nossa aula encerra por aqui, tá bom? Um abraço a todos vocês. Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que essa aula tenha tido grande proveito e que vocês cada vez mais melhorem a participação. E estamos aqui para tirar essas dúvidas. Se as dúvidas persistirem, pode entrar em contato e a gente vai tentar sanar essas dúvidas de vocês, tá bom? Um abraço a todos vocês e até nossa próxima aula, né? Se o Criador nos permitir. Um abraço a todos. O mundo parou, mas ninguém vai te parar. Tá chato, tá dureza, mais uma certeza, tem.